Boa Vê. noite, Magalhães. Tudo bom? E aí, beleza? Continuamos de barba branca, cabelos da década de Continuar falando. 70. É, a É, gente vai acabar esse confinamento parecendo o Urtigão, né? Do personagem do Tio Patinhas, né? vai, vai. Tô adorando, assim, a experiência de ficar assim, Pois desleixado por é, bastante tempo é muito bom, né? Cara, e é. você, como passou a Você gostou? semana? Eu passei bem fazendo as minhas lives, Suas lives escolhendo são música diárias? sertaneja como projeto. As minhas lives são de segunda a sexta. Tá, cada dia um A gente teve convidado. o... Hã? Cada dia um convidado. Cada dia um convidado. Semana que vem, inclusive, vamos fazer duas num dia. Hoje eu recebi a feliz notícia que o Chitãozinho vai fazer uma live. Uau! Com você, não? Finalmente Ah, não, não vai fazer uma live, tá, vai tá. fazer uma live comigo. Então, finalmente, a gente vai mostrar de uma vez para todos quem é o Chitãozinho e quem é o Chororó, né? Cara, é. Eu tinha duas Maurício, irmãs. você lançou, vamos lá, você Vamos lançou lá. esse desafio dizendo que se a gente, em termos de marketing, ainda está no Book One, É. o que seria isso e o que você tem a dizer sobre isso? Assim, se a gente olhar bem esse mercado do show business, o Brasil é um país que ele fica sempre num modelo de copiar modelos de outros países, né? A gente fala muito de inovação porque o mundo fala de inovação e a gente pratica pouca inovação. E o que eu digo que a gente está no the book is on the table em relação Sim. ao mundo do business da música. Cara, se você pensar bem, fica todos os artistas naquela busca eterna de você ter sempre aquela música que vai lhe catapultar naquele momento da sua carreira, mesmo você consolidado. E a gente, assim, de fato, eu acabo vendo poucas estratégias, né? Se você compara isso no mundo, você vê que tem uma dicotomia no Brasil e mais, assim, todo o entorno dos artistas, via de regra, ou é um amigo, ou é um parente, ou é alguém que ele confia. Então, são modelos, via de regra, pouco profissionalizados. E isso, nesse mundo de hoje, fica muito mais complexo do que era algum tempo atrás, quando a gente tinha uma outra lógica de mundo e uma outra lógica desse mesmo segmento. Então, eu acho que a gente tem aí uma grandes oportunidades para evoluir nesse mundo de, vamos apelidar de profissionalização, de marketing, música, um olhar mais de negócios em relação à música, né? E tem mudado muito isso, né? Eu lembro ontem eu conversei com o Henrique Portugal do Skank, e ontem assim, a prioridade de uma banda ou de um intérprete era você chegar numa grande gravadora e essa gravadora fazia, né, todo o trabalho para você, né? Fazia o trabalho de divulgação, bancava o teu disco, arrumava o produtor, às vezes até sugeria empresário. Hoje existe uma necessidade muito maior de se autogerir, né, de uma banda. E também, por outro lado, é necessário você ter um empresário que pense de uma forma mais global, assim, não fique tão dependente da gravadora, né? Não, assim, se abrem, fecham-se portas e abrem-se outras, né? Esse modelo de gravadora era um modelo muito eficaz em um determinado momento que hoje mudou completamente. A gente falou isso na última live aqui. Nós somos de uma época de que a revista que você trabalhava, depois quase um presidente da República. A notícia da segunda-feira era do Fantástico do domingo. Então, Sim. você tinha poucas, cinco, quatro, sete gravadoras muito poderosas que dialogavam com os grandes veículos, que dialogavam com um pool de quase 4.000, 5.000 rádios pelo Brasil. E então você tinha um funil da gravadora e tinha um funil dos veículos a partir dessas relações. Então, era um mundo de funil. Era um mundo assim quase verticalizado. Hoje é um mundo que é uma folha em branco, o mundo é flat. O mundo hoje permite você ter muito mais flexibilidade do que você tinha. Então, se eu sou um artista e tenho minimamente uma estratégia dentro desse mundo das redes sociais e tal, você transita muito melhor do que aquele artista que começava. Tanto que lá atrás tinha aquele termo, Sérgio. Se você era um músico Hum. independente ou se você era um mundo do mainstream, né? Você tinha sempre essa É, dicotomia, né? é. Então, Ó, é isso. Mudou muito essa história, né? vamos saudar o nosso amigo Daniel Boaventura, que entrou na conversa. E Beth Coelho te pergunta aqui, o marketing quer dizer sucesso ou intenção de sucesso?
Primeiro, Daniel, nosso baiano preferido e querido ator, cantor, belo artista. Beth, eu acho que o marketing, ele quer dizer, se o marketing no Brasil fosse traduzido corretamente, mercadando, a gente não teria tanta mística em relação a essa palavra, né? Que acabou gerando, o marketing, o não marketing, em relação a essa história, né? Se a gente pensar bem essa história do marketing nas artes, vamos dizer assim, os impressionistas, Gauguin, Van Gogh, essa turma morreu miserável e ficaram eternos para a humanidade com obras em centenas e milhões de dólares um quadro. E aí, na geração seguinte, que foram os cubistas, que você tem Picasso, e depois de Salvador Dalí ali na frente, o cara tinha uma lógica de tangenciamento com o marketing, eles pilotavam a mídia e morreram miliardários. Mas também Picasso e também Salvador Dalí ficou para a história. Então não são assuntos excludentes, né? Então são assuntos que têm uma evolução natural de compreensão. Então o marketing pode ser bom e pode ser ruim, porque marketing não é a propaganda. Marketing é um composto de coisas, assim, produto, preço, ponto de venda, promoção, composto de coisas que isso tratado de uma forma dentro de alguma estratégia, eu acho que sim. Eu acho que o marketing é um grande aliado para a vida de artistas e das artes em geral, né? Eu lembro que na década de 90, o departamento de marketing, eu acho que por isso que é tão demonizado pelos artistas, o departamento de marketing era o cara que pagava o jabá para a rádio, para a música tocar, né? Então, falava-se, assim, fazia-se o orçamento do artista e falava assim, não, tantos mil é para o marketing. O marketing queria dizer o jabá. E eu acho que por muito tempo, os artistas também ficaram com medo de associar o nome deles a uma determinada marca. Ou até mesmo a imprensa demonizou. Eu lembro do Jota Quest e Charlie Brown Jr., que foram muito criticados, né, por se associarem à Coca-Cola, né? Cara, eu vejo essa questão assim muito pragmaticamente, né? Assim, eu acho que o meu problema hoje, assim, eu se dirigisse uma marca e fizesse algum tipo de ação, eu buscaria elegância nessa relação. O ruim não é a associação de marca, é a forma com que eu brinco que assim, é a assinatura de museu. O menos às vezes é mais. Quando você vê aquela marca explicitamente duelando com o artista, ou muitas vezes querendo protagonizar o artista de uma forma explícita, isso causa estranheza. Por outro lado, assim, você tem associações de marcas com artistas numa trajetória que tem aderência de produtos, eu acho assim, uma combinação perfeita, porque as marcas e produtos podem encontrar em determinados artistas que dialogam com determinados tipos de públicos coisas muito eficientes e muito legais no ponto de vista de você fazer essa oportunidade de associação. É até muito inteligente, eu acho. Tem casos assim que eu acho fabuloso, né? Fabuloso. Então, por falar nessas associações, o que você tem achado dessas lives sertanejas? Que elas, que até o chinelo que a pessoa usa é ligado a alguma marca. Assim. Você acha que, por exemplo, o artista tem que avisar que isso é um produto patrocinado? Ou isso já fica meio que implícito ali? As pessoas já entendem? Eu acho que, na minha opinião, assim, primeiro é muito bom essa nova linguagem, né? Eu acho que a live veio, a gente não sabe se para ficar exatamente, porém, assim, ninguém esperava o boom dessa história toda, né? Hoje é uma concorrência, nesse momento a gente está concorrendo com o Pochá, com um monte de gente, que somos nós, né? Mas enfim, o mundo nasceu para todos, estamos aqui fazendo as nossas. Então, eu acho que também essas lives têm sido um fato muito positivo. E na minha opinião, por exemplo, eu assisti duas de Marília Mendonça, a primeira e a segunda, tá? Eu particularmente, eu gostei muito mais da primeira, porque você tinha um certo frescor, assim, eu acho que o mundo está pedindo um certo tipo, assim, a gente está confinado, a gente está aqui, está todo mundo lutando, está todo mundo fazendo suas lives com uma forma de diálogo, de uma forma de você poder trocar ideias e mostrar sua arte e alegrar as pessoas. A segunda, eu já achei uma super, hiper produção. Eu ia dizer Zeca Pagodinho, que é sensacional, mas eu gosto mais, pessoalmente, optaria, se tivesse tomar essa decisão como artista e como marca, muito mais na sutileza do que na exposição. Olha, o meu sandália é a marca tal que está me vestindo aqui. Eu acho que, na minha opinião, isso é um tiro curto. Eu acho que você tem uma eficácia de curto prazo, mas é uma lombada. Isso não constrói marca e preferência ao longo do tempo. Então, eu acho que você tem aí um
uma decisão que é sua, do artista, sua do empresário e sua da marca, na busca. A minha, pessoalmente, é ter uma coisa mais inteligente, mais leve, eu diria mais leve e menos agressiva, né? Você pensa em fazer, você trabalhou recentemente com as lives do Eva, né, que é a banda do qual você é um dos associados. Como é que vocês trataram essa questão? Na verdade, eu não tive diretamente, eu sou sócio apenas do Eva, não sou executivo. É assim, o Eva, Sim. o Eva tá subindo degrau. O Eva fez uma muito caseira, aí o Multishow convidou o Eva para fazer uma que deu uma repercussão super boa, mas no estúdio em Salvador, a gente fez alguma cenografia muito legal. E agora o Eva tá fazendo uma outra, que vai ser no dia 24 de maio, convido todo mundo aí para assistir, em Praia do Forte, vai ser um escândalo de maravilhosa. Aí é um pouco mais elaborada, porque é um show em homenagem ao Brasil, no lugar onde o Brasil nasceu, que é a Bahia. Então tem todo um conceito. Então a gente teve esses 3 estágios. O estágio 1, que era o estágio da vamos nessa, a nossa live caseira, depois já para o Uhum. Multishow, com talvez a dinâmica do Multishow, e a terceira talvez com a grandiosidade de um tipo de produção para traduzir um conceito um pouco maior. A gente vai experimentar talvez 3 formas diferentes de fazer live, com as avaliações de como isso vai ser de aprendizado para a gente seguir nossa vida, né? Sim. O M. Ferreira está falando que o marketing das gravadoras subjugou os talentos pelo sucesso instantâneo. Curiosamente, isso foi um outro assunto que a gente conversou, né? Que muitas vezes a trajetória de um artista ela não é linear, ela tem os seus altos e baixos, É. O e tem que se artista, entender muito isso, né? o artista no mundo financeiro se chama isso de volatilidade, tá? Se você quer ter uma vida com a conformidade, assim, DI mais premium, vá ser funcionário público ou vai ser outra profissão. Mas se você se dispõe a ser artista, a sua vida vai ser animada. Porque tudo que artista tem é nada do que exatamente uma certa normalidade na vida. Então, eu acho que a vida de artista, se esse pressuposto já existe, eu acho que os artistas... Aliás, ser artista é uma coisa fabulosa. Porque ser artista é sinônimo de assunção de risco. Muita gente não conseguiu ser, aliás, muita parte dos publicitários são escritores, músicos, artistas visuais frustrados. Então, o cara foi para outro mundo. Ser artista, o cara tem que ter minimamente uma coragem de ser artista. Então, é claro que com todos os riscos, a vida de artista é uma volatilidade muito grande. Agora, eu vejo dentro dos artistas alguns que têm compreensão e alguns que não têm. Os que não têm, vira e mexe, ficam amargurados, ou quando ganham dinheiro, fritam o dinheiro e não poupam. Então, assim, você tem que ter uma visão de vida e não de mês. Então, de fato, é muito volátil, talvez, a vida. E acho até que nos momentos, especialmente na música, é impossível você ter um crescimento de carreira que é uma reta plena ou até uma reta mais linear. Nem uma reta da tangente. Às vezes você pode ter até a tangente, o cara que faz um sucesso, mas em algum momento ele vai ter ciclos e curvas atrelados a muitas coisas, a música, o momento, etc. Então, essas compreensões também são importantes na trajetória do que a gente chama de marketing, para você ver que virada, ou que momento você pode fazer alguma ação para dar uma aquecida na sua carreira, né? Essa coisa sobre artista me lembra uma vez que o André Midani, a gente estava conversando e eu falei, perguntei para ele, às vezes você gasta muito dinheiro no determinado disco, né? Por quê? Ele falou assim, primeiro porque eu acredito, e segundo porque eu jamais teria a coragem que esses caras têm. Aí ele conta uma história da Elis Regina, que ela foi fazer um show, e sabe-se lá, ela estava brigada com a plateia vaiou ela o show inteiro. Ela saiu do palco, olhou para o André Midani e falou, você viu o sucesso que eu fiz? É maravilhoso. Assim, Raul Seixas ser executivo de gravadora, ir para lá, no meio do caminho, o cara virar Raul Seixas, é É. sensacional. Então, assim, tem um outro fenômeno, Sérgio, que eu vejo hoje também. Assim, a grande pergunta é, será que você, no mundo de hoje, teria cabimento ter um Raul Seixas e um Tim Maia? Eu acho que sempre tem, porque a loucura não faz parte só do privilégio da arte. Agora, hoje tem um politicamente correto, você tem essa coisa um pouco do marketing. No filme de Vinícius, perdão, eu contei isso também.
Chico Buarque diz, né? No mundo de hoje, Vinícius não viveria nesse mundo do marketing como uma coisa depressiva e com razão. Até porque Sim, naquela época o no marketing era uma espécie de marketing, né? Aquela coisa assim, não, não. E assim, tem muitas sutilezas nessas leituras, porque muitos artistas, você deve ter vivido isso quando você era da Veja, que o cara fala, não, a imprensa, mas é a mesma imprensa que ele ama quando ele quer lançar, a mesma sim, imprensa que ele quer, é a mesma imprensa que ele nega. Então, tudo isso sim. são olhares muito sofisticados de condução de carreira. Eu vi que Beth fez uma pergunta aí, se o marketing, tipo, conserta um pouco, Aqui tá ou ruim. se dá jeito Ela falou, de... ela quer botar a gente numa fria, que ela perguntou de artistas ruins que o marketing ajudou. Ah, deixa eu pensar, talvez tenha, viu? É, sei lá, você talvez seja Eu mais acho qualificado do O que... Puff Daddy lá de fora é muito ruim. Quem? O Puff Daddy é muito ruim. Ah, Sem citar nomes, mas acho que várias bandas, todas as ondas que se surgiram, por exemplo, quando o Daniela estourou, a quantidade de cantoras baianas que foram apareceram como sucessoras da Ivete, que é, tiveram o seu tempo aí de vida, né? ah. Eu acho que, Beth, eu acho que todo o estouro foi seguido por uma sucessão de bandas ruins que tentaram entrar Eu nessa conheço onda. pouca gente ruim que durou tanto tempo Ela quer assim. dizer nomes, né? Nomes. Eu vou até o fim daqui da live, eu vou pensar nomes assim que eu acho aqui do processo, mas por outro lado, quando você vai vendo, voltando um pouco, eu quero estressar aqui um ponto, que foi o que você começou aqui do Book One. Assim, eu essa semana fiquei curioso porque eu tenho um amigo que o melhor amigo dele morou em Nashville, no Tennessee, onde deve Sim, ter pelo menos 10 universidades da música. E o Brasil não tem nenhuma, que eu saiba, pelo menos. Ah, você tem um curso da FGV, que a Patrícia até me mandou hoje, Segato. Você tem um curso aqui, mas... E lá, quando você olha o Tennessee, aquele mundo do entorno que gravita, né? Miley Cruz, aquela Taylor, que está vendendo pra cacete hoje Taylor Swift. disco, E um Taylor Swift, dos Taylor. maiores estúdios estão lá, né? Então, assim, mas assim, aí o rio corre para o mar. Se uma média para menor, você dizia, né? Onde tem carniça, tem urubu. Então, assim, aí aquilo virou uma atração gravitacional não de artistas apenas, mas de business, de gente que planeja, de gente que é uma indústria. Então, assim, a gente no Brasil, como é que a Bahia hoje, o Rio e São Paulo não tem uma universidade de música para formar produtores, para formar músicos, para formar empresários, para formar um mundo, é uma cadeia tão rica, assim, tão infinita, que a gente não tem hoje no Brasil esse olhar. E olha que essa cópia a gente não fez, a gente fez cópias Então, piores. Em São Paulo você tem a Santa Marcelina que tem umas iniciativas isoladas, né? Sei lá, tem um curso de rock and roll, tem um curso compreende, mas eu acho que o que falta para a gente é justamente você ter uma universidade de music business, né? Claro que sim. E, assim, e também de teatro. Assim, as universidades de teatro aqui é para formar ator. Mas quando você bota esses atores aí, você não vê essa empregabilidade, você não prepara produtores. Você tem uma lógica assim que a gente vai botando aí esses cursos estereotipados sem entender com o mundo real. As faculdades e o mundo real pouco dialogam. Talvez isso mude agora, nesses mundos agora. Mas eu acho que eu vejo assim, por exemplo, assim, eu fiquei muito encanado na época da minha vida com a Jamaica. Na época eu dirigia lá a Rede Bahia e mandei uma Meu Deus, equipe. Eu fiquei arrasado. Você foi, eu não fui nenhuma, eu fiquei puto, porque eu mandei uma equipe minha não lá. vá. Então, porque eu tinha uma curiosidade do reggae, que inclusive eles têm um filhote que é o Maranhão. E a Bahia Sim, também é uma subfilial do reggae da Jamaica. E a gente fez um festival chamado, na época a Skol patrocinou, era Skol Reggae, etc. E eu mandei uma equipe para filmar, entender aquele mundo. Era um país que vivia da música, né? Era a segunda ou terceira uhum, maior fonte de renda. Então é. que é sensacional. Não sei hoje se eles conseguiram sustentar
porque todo mundo ficou também, assim como na Bahia, ficou refém de Peter Tosh, Bob Marley, um monte de Sim. filhote de terceira geração sem conseguir dar e aquecer isso, né? É. O Lennon Mamona, que ele fala que o cômico caseiro acaba viralizando na internet. Mas será que agora que as muitas produções que vêm entram com essa proposta, o público ainda compra isso? Eu acho que compra, assim, eu acho assim, que eu acho, assim, eu digo assim, a internet virou São Paulo, a internet virou Nova York. São cidades que cabem tudo e todos, né? Então, assim, eu acho que o barato dessa história toda é que você sempre vai encontrar um grupo de afinidade, que você dialoga e você faz o seu clubinho, a sua turma, e assim você vai. A gente tinha uma sociedade muito estratificada em poucas coisas, assim, era um tipo de comportamento exigido. Hoje não. Eu acho que hoje você vai ter duas grandes divisões, assim, quem é do bem e quem é do mal, mas a partir daí vale tudo, assim, se você paga seus impostos, se você respeita as leis, se você é um cara de valores, eu acho que a vida é muito mais uma folha em branco do que era quando eu tinha 15, 17, 20 anos. Você também, né? Então hoje a gente está aqui no mundo muito, muito, muito mais possível. Então cabe tudo na internet, né? O ELB fez duas pontuações muito interessantes. Uma que ele falou que o Edson Gomes está fazendo live. Eu adoro o Edson Gomes. Esse sistema do vampiro, para mim, é uma das grandes canções. Ah, E que, malandrinha. e que Durval, Ah. e que Durval Lelis é formado em música clássica pela UFBA. Não, E o Durval Durval Lelis. é um dos grandes caras que usam marketing, né? Durval, ele é, na verdade, formado em arquitetura. Ele foi arquiteto do Banco Econômico durante anos. E aí teve aquela dicotomia, aquela crise existencial. E aí o artista dele soou mais alto. Ele virou o maravilhoso Durval Lelis que ele é hoje. Mas eu não tenho esse conhecimento de que ele fez também música clássica na UFBA. Agora, voltando aqui a Edson Gomes, assim, é incrível. Sérgio, você sumiu. Você está aí? Opa, voltou. Tô. Edson Gomes, Samarina, Malandrinha. Eu ia no show de Edson Gomes, às vezes sozinho, porque eu não tinha nenhum amigo que queria ir comigo na Casa de Itália, lá em Salvador, para poder ver a fumaça subindo, né? É sensacional. Eu não sei nem que idade ele deve ter hoje. Ele deve ter hoje uns 70 anos, né? E tá lá ainda com a fumaça subindo e fazendo seu reggae, né? Mas desde que não fez. Não fez UFBA, não fez música na UFBA. O Não, Durval não. Lelis. Que eu saiba, não. Acho que não. É, Ele fez arquitetura, isso eu sei. Que ele foi um belo arquiteto, inclusive. E tomou é. essa decisão corajosa, né? Hoje, por exemplo, se você pegasse um artista hoje, como é que você recolocaria ele no mercado? Eu vou dizer um pouco como eu enxergo alguns artistas, assim, mais próximos de mim, porque são artistas amigos, dos quais eu não trabalho, só sou apenas amigo, né? Quando eu olho para Carlinhos Brown, por exemplo, que é um grande querido amigo de muitos anos, se você pensar bem, Carlinhos Brown é uma holding em si próprio, né? Assim, ele é talvez um dos maiores arrecadadores de direitos autorais. Ele é um puta showman com seus shows, né? Ele é empresário, porque ele tem a Timbalada e tem outros grupos musicais. Ele é pintor, ele tem um lado social maravilhoso, ele é modelo. Então, assim, só essas 6 vertentes, ela tem que ter trabalhos, assim, o mesmo Carlinhos tem estratégias diferentes. A do empresário é diferente do cantor, que é diferente do compositor, que é diferente do pintor. Então, assim, isso é um olhar muito simples, mas, porém, para a turma muito complexa. Outra que eu diria que, assim, que essa até dentro do universo da música, ela tem uma maleabilidade muito interessante, é Fafá de Belém. Fafá de Belém, ela cantou para 3 papas. Ela devia estar no Guinness, se não é que não está, né? João Paulo II, o atual Papa Francisco e o Papa anterior. Então, e ao mesmo tempo ela tem um disco de música de puteiro, brega, e ao mesmo tempo ela canta Chico Buarque, e ao mesmo tempo ela canta a terra dela, e ao mesmo tempo ela é uma diva brasileira. Então, e ao mesmo tempo ela tem tipos de produtos que lhe qualificam. Ela faz o frevo de Pernambuco, tá lá todo ano no Galo da Madrugada. Então, eu acho lindo esse olhar que ela não está confinada
na mesma coisa, sempre aquele patrulhamento. E, ao mesmo tempo, ela é cool para os jovens, ela é idolatrada pelos velhos, e nós, médios, conhecemos bastante ela. Então, assim, são estratégias que eu vejo assim dentro desses olhares. Eu fiquei pensando outro dia também, a gente tem discutido muito assim, o fenômeno de Anitta, Safadão, são dois brutais fenômenos. Eles nasceram nesse ambiente. Eu conheci a estratégia um pouco. Safadão, que agora cantou com o Felipe nos 40 anos da banda Eva, e Safadão, assim, ele escolheu a música, mas ele dizia assim, não, essa aqui não, porque nesse momento eu vou estar lançando aqui. Felipe, eu sugiro que você lance dessa forma. Ele tem um aprendizado, eu acho que o estrategista dele é ele. E olha que Safadão é um nome horrível, né? Não sei como ele conseguiu avançar com esse nome. Sinal de que o marketing correto não funcionaria, né? Com Safadão. E Safadão, você esquece que o nome dele é horrivelmente Safadão. E Safadão é um fenômeno, né? Outra é a Anitta, que também a Anitta também ela é uma autogestora dela própria e vai lá, faz aquilo. Agora, só vai sobreviver quem vai fazer e vai aprender as redes sociais? Não. Mais recentemente, assim, até pouco tempo atrás, eu fiquei muito encanado. Eu sonhei em fazer um show no Teatro Municipal de São Paulo com Calbi Peixoto, Marlene, essa turma, os anciões que ainda estavam em forma. Cantava a grande parceira de Calbi Peixoto, a cantora que eu me esqueço o nome agora. Ângela Maria. Ângela Maria. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer isso, nem condições. Mas imagina se esses caras, eu vi Calbi Peixoto no Fê Comércio, no Bar Brahma, um dos shows cantando Roberto Carlos e Frank Sinatra. Cara, ele já não cantava em pé, cantava sentado, ele não tinha rede social, aquilo, e o cara tá lá. Mas ele estava numa vitalidade, sem resmungar, sem nada, e ali. Então, assim, é um cara que tinha uma noção clara de um marketing instintivo, ele tinha um público fiel, cativo. Então, espaço tem para todo mundo, né? E quando você vê, eu não sou mais reconhecido. Moraes Moreira tem um caso engraçado, né? Vamos falar dele um pouco aqui agora, que uma vez, nosso Jonga Cunha aí, conhecido em comum, convidou ele para homenagear ele. Jonga era um diretor, curador de um prêmio na Bahia, e ele ficou assim, não, prêmio só depois de morto. Então, assim, porra, é cheio de preconceitos esse olhar em relação a essa linguagem do marketing, né? Você estava falando do Safadão, eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante no Safadão, é essa ousadia que tem a carreira dele. Eu lembro que teve um ano que ele ia se apresentar em Barretos, com aquele Cristiano Araújo, né, que os dois eram no mesmo escritório. O Cristiano Araújo morreu e o pessoal de Barretos falou, olha, vamos cancelar o show, porque a gente queria o Cristiano e o que você faz, o público de Barretos não aceita. Aí o Safadão, ao invés de falar, não, tem que fazer, ou tá no contrato e tal, falou, olha, eu me garanto. Então vamos fazer o seguinte, paga só o preço de custo do meu show, né? Avião, banda, hotel. Se eu arrebentar, eu volto no ano que vem. Aí eu pego o cachê que eu sempre peço. Ele foi, arrebentou e no ano que vem ele estava de volta. Eu acho que essa coisa de correr o risco, muitas vezes o artista tem medo de fazer isso, né? É incrível, assim, engraçado. O artista é um risco em si próprio, não assume riscos muito pequenos, né? Ivete tem um pouco esse instinto também, até onde eu sei, né? Ela vai lá, dificilmente alguém não a contrata, né, para o segundo ou para o terceiro show. Vejo o Rock in Rio, vejo o Festival de Verão lá na Bahia. Por onde ela passa, ela deixa rastro positivo, né? Isso é sensacional do ponto de vista de quem tem esses ativos construídos, né? Porque ela também tem uma coerência de carreira muito grande. Ela não é uma hora que vira uma coisa, outra hora vira outra hora vira outra. Essa turma da moda, né? Essa turma que o mundo agora é técnico, então vou virar técnico. Agora o mundo é gay, vou virar gay. O mundo agora é negro, agora eu vou arranjar um parentezinho lá em cima para virar negro. O mundo agora é branco, agora meu bisavô era da Finlândia. Então, também tem um monte de artistas de oportunidade que essa turma também fica no caminho. O diálogo, assim, eu vejo, assim, por exemplo, notoriamente, Dodge Sirena mudou a vida de Roberto Carlos. Isso é público e notório. E assim, o que Roberto Carlos fez de diferente? Nada.
Ele sempre foi aquele chatildo, ele sempre foi aquele cara muito sistemático, só que aquele diálogo, o Dodge produtizou, você tem um navio, ele vem para São Paulo uma vez ou duas por ano, aí vende a primeira safra, a segunda ele vende, mas aí acabou, deixa com gosto mais, show de mulher, mas você vê uma estratégia notória. Agora, Roberto Carlos deixou de ser Roberto Carlos? De jeito nenhum. Roberto Carlos, aliás, ficou mais ainda Roberto Carlos. Né? É um pouco do que os gringos têm. Você acha que Bonovox não tem um manager e tem todo um estrutura? Ele vai deixar de ser manager? Não. Ele continuará Não. sendo Bonovox dentro dessa estratégia. Agora, e aí existe essa falsa compreensão de que o marketing, às vezes, você tem que abdicar da sua arte pelo marketing. Não. Eu vejo assim, nem acho que é um exemplo tão bom de marketing, mas assim, também notoriamente, assim, aparentemente, publicamente, a Paula Lavigne deu uma arrumada um pouco ali em Do Caetano. Caetano. Mas Caetano, ao contrário, ele melhorou muito com ela. Eu não estou nem falando de uma estratégia, mas assim, ele vai, você tem preço, você contrata ele no mundo corporativo, ele faz o que ele quer, daqui a pouco ele vem com os filhos, daqui a pouco ele faz um show, ele inclui um artista novo, faz uma participação. Você vê que ali tem muito o olhar dele, como ele é, e também tem muita sofisticação de olhar em relação à sua própria trajetória e sua própria carreira. Né? Eu acho que se as pessoas começarem a entender isso nessa perspectiva, eu acho que todo mundo, nessa folha em branco que existe, terá, talvez, em tese, mais chances de acertar do que de errar. Né? Uhum. Até O que eu porque vejo. nós somos saldo médio positivo ou negativo na vida, porque a gente sempre acerta e erra. A gente luta para a gente ser saldo médio, a gente faz cagada, a gente acerta muito. Então, É, eu acho que aí a gente fica nessa dicotomia de saldo médio positivo, é o que todo mundo busca. o que eu vejo no caso do marketing, para mim, é algo como eu tenho um talento, né? Eu sou um artista, eu tenho talento, eu me sento com um empresário ou com um diretor de marketing e falo assim, qual a melhor maneira de levar o meu talento para o maior número de pessoas? Porque eu acho que o principal de tudo ainda é o talento que move. Né? Só que eu acho que o marketing é aquele, o gerente de marketing, ou empresário que entende de marketing, é um cara que vai falar assim, olha, você tem uma faixa de público ali que não está sendo atingida, você tem uma outra faixa de público que gosta de você, mas acha que, sei lá, você é metido a besta porque você não come feijão, ou eu acho que a gente pode fazer um plano de ação para isso. Né? Não sei se você concorda com. Não, como assim, se você, eu tenho um pouco de dúvida, assim, se você perguntar a Chico Buarque e o marketing, né? Ele está num estágio ali que o marketing dele, inclusive, é essa exclusão. O marketing é o É, anti-marketing. Ele aí também tem um pouco, e aí ele também teve tanto essa autonomia, porque ele foi sempre ele, que ele até migrou, diria até ele é mais escritor hoje do que compositor, e Sim. muito menos ainda música, né? Tem a mística de que quando ele vai fazer show, ele fica tão nervoso de que ele vende todos os shows antecipados, até uma empresária amiga minha, porque que quer bancar o risco, porque ele não quer bancar o risco, ele acha que não vai ninguém, ele tá ali, ele fica lá nervoso antes do show, então é o jeito dele, mas por outro lado, eu não sei se ele chegou num estágio que ele não, essa procura do sucesso pelo sucesso, eu acho que ele já não tem mais. Eu acho que o prazer dele é um prazer muito mais intelectual, da produção intelectual, especialmente na literatura atualmente, que também é uma trajetória válida dentro desse processo todo, né? Eu só não gosto, Sérgio, de quem procura o sucesso pelo sucesso. Sim. E assim, quem procura o dinheiro pelo dinheiro. Eu acho que assim, o dinheiro te segue, o sucesso é consequência. E a consequência do sucesso é muito em função da verdade da sua arte. Agora, mas ainda assim, claro que você, como Picasso e como Salvador Dalí, eles também tinham suas estratégias, mas eles morreram ricos, tinham suas mansões, no caso de Dalí, perdão, de Picasso, mais infinitos casamentos e também, mas eles estavam, eles fizeram a arte deles e o entorno fez o marketing deles. Isso foi uma combinação bombástica de sucesso, né? Então, mas eu acho que você vê o caso do Dali, o Dali foi um grande marqueteiro, né? De uma certa forma. Eu lembro que tem um livro do pianista, o João Carlos Martins, que uma vez jantou com o Salvador Dali, e o Salvador Dali olhou para ele e falou assim, eu vou te contar uma estratégia para você. Fale para todo mundo que você é o maior pianista do mundo.
Ele falou, mas eu não sou o maior pianista do mundo. Para que que eu vou falar isso? Ele falou assim, porque eu tenho falado que eu sou o maior artista plástico do mundo e as pessoas já estão começando a acreditar. No caso do João Carlos, muita gente acreditou, e diga-se de passagem, ele tinha pertinência, se não era o coisa, mas ele teve uma trajetória como um dos melhores pianistas assim, da geração Sim, dele sim, no sim, Brasil. foi um Né? grande intérprete de Então, bar. assim, tem uma compreensão anterior de que o homem é razão e emoção. E a gente dialoga o tempo inteiro. E especialmente numa sociedade de multi-informações, numa sociedade que você tem o tempo de retenção e tempo é muito limitado. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? Nunca te vi, sempre te amei. Você vai criando essas pílulas que você vai ficando na cabeça das pessoas, mesmo sem elas te conhecerem. Tem gente que faz isso brilhantemente. Aliás, tem muitos publicitários geniais que fazem isso de uma forma até escrota dentro desse processo, né? Então, esse mundo de hoje é complexo, complexo em tudo, né? Estamos vivendo uma complexidade agora louca do mundo, né? Especialmente no Brasil, com essas três crises, econômica, de saúde e agora a política. Então, assim, a gente já não está se entendendo, é tão triste tudo isso. Então, essa É, complexidade, imagina isso no mundo das artes. É é. super. E também o que eu acho incrível no marketing é que o marketing não é exatamente uma fórmula. O marketing, principalmente lidando com artista, não é exatamente uma fórmula concreta, né? O fato por exemplo, para usar uma coisa que você vivenciou, o fato de você ter tido uma Ivete Sangalo, não foi toda cantora que pulava, falava tira o pé do chão e cantava axé e botava a perna de fora que fez sucesso porque a Ivete fez, né? É. Não, não foi. E aí tem um ponto que, assim, aí é uma das minhas críticas a gerações de sucesso. Vou pegar a Bahia porque eu estou mais próximo, mas Sim, poderia repetir isso em outros movimentos também. Mas, assim, de Neguinho do Samba, e que depois veio as batidas subsequentes a ela, é quase tudo uma linhagem. Ele foi o grande inovador. E sim. depois dele viraram cópias remasterizadas e adaptadas dentro desse processo. Assim como essa geração de cantoras. Todo mundo não quer ser uma nova cantora, todo mundo quer ser uma nova Ivete. É, Então, é ruim isso. Então, assim, a gente falou na última live, o Baiana System foi off-Broadway. Eu vi falar do Baiana System aqui em São Paulo. Os caras têm um outro tipo de sonoridade. Os caras estão, para falar muito a verdade, eles são baianos, nasceram na Bahia, mas eles estão cagando. Eles querem fazer o som dele em qualquer lugar. Eles têm até uma certa rebeldia em é. relação a essa pasteurização do que aconteceu no mundo do axé, por exemplo. Eu amo o Baiana System, mas eu acho o Baiana System uma banda baiana com marra de pernambucana, né? É tudo. E que virou cool em São Paulo. Como esse fenômeno aconteceu? Uma baiana com sonoridade pernambucana que em São Paulo caiu nas graças É, da classe média cool de São Paulo. Eles são o máximo aqui. Qual é a é, explicação disso? O que é que é. ativou aí que não fez? Né? Quem trabalha para ser cool, Uhum. cool não será. Né? Então, essas idiosincrasias, né? Siga seu Bete caminho Coelho, e é. vambora, suas crenças. Bete, ó, Bete Coelho pergunta quando é que o marketing vai casar com o teatro. Isso é É muito marketing, né, mais cara? Concordo com você. É muito mais difícil, porque o teatro. Vou dizer a Beth uma coisa que a gente sempre fala aqui. O teatro é uma arte milenar, Sérgio. A cada século, o teatro reinventa a realidade, reconta a história, aponta para o futuro nas interpretações das obras atuais e as obras clássicas. O teatro é presencial, nada substituirá o teatro. O teatro é uma das coisas mais nobres no ponto de vista, assim como um concerto de orquestra sinfônica ao vivo. Né? Sim. É diferente de musical, cada espetáculo de teatro, mesmo em temporada, ele é único. Né? E o teatro, também, assim como o rádio, melhor do que o rádio, sobreviveu a milênios. E será sempre essa linguagem pulsante. Como é que a sociedade não lê isso, que é uma experiência única? Tem uma interrogação para mim que essa conta não consegue fechar. Assim, e é uma coisa fabulosa no ponto de vista de patrocínio, por exemplo. Como os patrocinadores não entendem uma plataforma, inclusive, na minha opinião, muito mais consistente ou tão consistente quanto museus, por exemplo. O teatro é a forma de expressão mais sensacional no ponto de vista da essência do artista, né? Porque é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor, né? E a televisão é a arte da audiência.
né? Então, o marketing no teatro realmente é uma equação que não é fácil de responder aí para a Beth. Eu, pessoalmente, brinco assim, os produtores e os atores ficam muito felizes com permuta de restaurante e permuta de hotel. Não, a gente quer Uhum. dinheiro. Eu já vi Fernanda Montenegro assim, em salas de diretores de marketing para poder emprestar o charme dela, para poder fazer. Eu já vi Fagundes botando do próprio bolso, porque virou um cara com condições de fazer isso, bancando aquele risco para fazer teatro, né? Esse é um convite que eu acho que o teatro... Eu, se fosse secretário de cultura de alguma cidade grande, minha primeira medida era estruturar os museus e os teatros. E o teatro, e a linguagem do teatro. Porque é fabulosa, inclusive é a linguagem que mais ajuda a formar referências para jovens, e a base de formação de toda a indústria do audiovisual. É uma linguagem sensacional do ponto de vista da humanidade, né? E assim, mas é verdade também, a gente vive num momento de mediocrização, a gente está no aprendizado dessa coisa da tecnologia, mas se eu dissesse assim, que profissões de futuro serão muito valorizadas, a de ator presencial, zero de dúvida quanto a isso, né? Então, marketing com teatro, eu acho que o marketing deveria se unir em clusters para as suas políticas públicas locais se apropriassem. O off-Broadway da Broadway, que você tem ali, todos aqueles espetáculos, é um movimento super coeso que você tem lá. Aqui não, assim, o teatro deveria ter um cluster de teatro ali, onde tem o Sérgio Cardoso, assim, 10 teatros com uma política cultural, para que, mesma coisa de Nashville, que tem 10 faculdades de música, porque você vai no espetáculo, tá cheio, vai no outro, eles divulgam em comum, tocam fogo dessa linguagem. A Praça Roosevelt conseguiu um pouco disso. Né? Os parlapatões e... esqueci o nome do outro grupo agora. Os caras, os sátiros, e tem um terceiro pequenininho ali. Porra, eu já sei. Quando eu vejo ali Hugo ou aqueles espetáculos deliciosos, eles fizeram um mini cluster. Agora imagine um mini cluster fazer um grande cluster de teatro. Então, assim, eu acho que o teatro tem solução econômica. O teatro tem que buscar um lugar ao sol com uma estratégia muito mais poderosa. Sabe por quê? Porque quem faz teatro hoje e ama fazer teatro são os maiores atores e atrizes de séries, de novelas, de filmes, que se essa turma se mobilizar e criar um projeto estruturado, eu acho que muda essa olhar, talvez, na nossa geração sobre teatro. Cara, deixa eu te contar um caso. Eu, quando tinha 15 anos, eu era presidente do Grêmio da minha escola, lá, que era o Colégio Marista de Salvador. E eu queria fazer o melhor festival de teatro até então, de todos os outros Grêmios anteriores a mim. E fui na escola de teatro chamar o diretor. Eu queria falar com o diretor. Aí vem aquele homem, que para mim era alto, com a bota no joelho, uma camisa até aqui, com aquela voz grossa, você que quer falar comigo. Era Posse Neto. Ele foi 4 quartas-feiras e aí eu encontrei ele aqui em São Paulo, invadi a mesa dele, me apresentei e ele lembrava de tudo. Mas aquela escola fez uma das coisas mais sensacionais que eu vi na vida, que é um espetáculo chamado Marilyn Miranda, a banda do Companheiro Mágico, com o Zé de Abreu, Guilherme Maia, Zizi Posse com 18 anos cantando no palco. Era um musical, eu nunca mais esqueci, como nunca mais esqueci Val da Sarapalha, que era um espetáculo do grupo Piolim da Paraíba, que Bárbara Eleodora, que era a grande carrasca, disse que foi uma das coisas mais incríveis que o país já fez em termos de teatro. E recentemente, da companhia, que eu sou um dos conselheiros de Beth, fizemos agora Mãe Coragem, que foi também antológico aqui e ficou para a história do teatro de São Paulo. Né? É uma linguagem maravilhosa. Claro que o marketing funciona também no teatro. Eu lembro dois espetáculos que eu assisti no Centro Cultural São Paulo, o Centro Cultural Vergueiro, 2 espetáculos do Gabriel Vilela, que foi Você Vai Ver o que Você Vai Ver e Concílio do Amor. Então, entre os espetáculos mais bonitos que eu já vi. A Ana Luísa está perguntando aqui se o nada se cria, tudo se copia, funciona no mundo artístico. Né? Tudo se cria... O original vai sempre prevalecer. Eu vou lhe dizer o que eu acho. Assim, a melhor definição de inteligência, não sei se eu disse isso na última live, foi de um filósofo baiano. Existe. Chamava-se Manuel Joaquim de Carvalho Júnior, seu Nelito. Eu era estagiário da empresa dele. Ele era
um trade de cacau. Ele me deu a seguinte definição de inteligência que eu acho que se aplica à resposta da Ana. Inteligência é igual a conhecimento mais criatividade. Conhecimento é a capacidade que você tem de estudos, de aprendizados formais e do observatório da vida e você guardar no seu Winchester. E criatividade é a capacidade de você combinar conhecimentos em soluções únicas ou soluções novas. Ou seja, voltando à resposta da Ana, assim, tudo se recria de forma melhor, porque quem criou anteriormente, aquilo vira conhecimento e está em você, mas quando você combina aquilo com outros elementos que você observou, leu, estudou, aquilo lhe dará novas soluções. Quando eu vejo pessoas que são acadêmicos, de conhecimentos de si próprio, e o cara não tem nada de criatividade, ele vira uma biblioteca chata ambulante. Como eu vejo também um conjunto de criativos sem conhecimento, coitado, esses eu morro de pena, porque são pessoas tão frágeis, aqueles trocadilhos infames, e o cara não tem cultura nenhuma. Então, inteligência sofisticada recria. Então, tudo não se copia, não. As pessoas brilhantes recriam e criam coisas espetaculares. Você estava falando do uso de marketing na música clássica. Tem uma pessoa que eu considero um gênio nesse ponto, que é a Deborah Borda, que foi presidente da Filarmônica de Los Angeles e atualmente é presidente da Filarmônica de Nova York. Na Filarmônica de Los Angeles, o que ela fez? Ela contratou... Los Angeles é uma cidade latina. O que ela fez? Ela contratou... Obviamente, ele é um grande maestro. Um maestro venezuelano, né, um latino. E como ela sabia que os latinos não tinham dinheiro para entrar na noite de gala, ela botou telões nas comunidades latinas de Los Angeles para as pessoas assistirem. Ela foi agora para Nova York, ela voltou, ela era de Nova York, foi para Los Angeles, voltou. E no primeiro ano dela, ela inventou um negócio chamado nightcap, a saideira. O que é isso? Normalmente a orquestra estreava uma peça de um autor novo, né, uma peça nova de um autor novo, e você pagava mais $20, te dava direito a um drink e tinha uma palestra com esse cara para falar como é que ele criou aquela música. Aí ele tocava um pouco no piano, aí ele falava um pouco das influências dele. É um grande modo de você revitalizar uma arte que as pessoas acham morta, né? Sensacional. Antônio, você me lembrou aqui, e coisa simples, viu, Sérgio? Depois de Vermelho, um espetáculo sobre Hotchko que Fagundes fez, ele acabava a peça, voltava ele, os atores, para conversar sobre o espetáculo e contar a história de Hotchko. Olha que coisas simples fazem toda a diferença na formação e na reinclusão e na coisa do... Então, assim, eu acho que a criatividade, às vezes, está no simples, né? Está no olhar sobre... Agora, tem uma coisa aqui que a gente adora ficar copiando, e assim, de novo, eu vou contar um caso que eu contei da última vez. O arquiteto baiano que foi perguntado por um prefeito: aonde você viu isso no mundo, Fernando? Ele falou: no mesmo lugar que teve Coca-Cola e acarajé, em lugar nenhum do mundo. Eu tento pensar assim o tempo inteiro. Eu fico olhando as coisas numa compulsividade de olhar, claro, olhando tudo, entendendo tudo. Eu amo gente inteligente, Sérgio. Eu amo, e odeio gente inteligente, filho da puta. Mas gente inteligente do bem, assim, e pessoas, inclusive, que pensam diferentes de mim, eu tenho uma atração. Eu adoro ser questionado, eu adoro ser combatido nas ideias. Essa dialética faz a gente crescer. E é tão bom. E a arte, no fundo, a arte é isso. A arte contestadora, ela traz para a sociedade uma possibilidade de uma dinâmica, né? As músicas, os festivais. Então, assim, eu acho que esse bem é um patrimônio imaterial que inclui, que distribui. Então, é genial, genial. E no Brasil, a gente, em vez de ficar procurando o desenvolvimento dos nossos modelos, a gente fica copiando modelos. Eu tenho uma profunda admiração pela TV Globo e seus modelos de novela, porque foi brasileiro. É uma das melhores empresas do país na hora de criação. Aquele Projac é uma das coisas de orgulhar. Se aquilo fosse na Alemanha, na Alemanha tem um negócio chamado Projac. É que nem o Museu do Futebol aqui. Tem coisas geniais nesse país criadas por nós mesmos, né? Então acho que é isso que a gente tem que buscar. Assim, eu tenho percebido, voltando ao teatro, poucos dramaturgos, pelo menos na minha humilde ignorância, gente que está escrevendo, a gente precisa dar um refresh. Vamos embora, vamos fazer dessa folha em branco uma pintura linda. Sim. Maurício, a gente está chegando ao final já da nossa conversa. Eu só queria responder a Beth Coelho. Beth Coelho é o seguinte, sobre os artistas ruins,
eles estouram, mas eles nunca duram muito. Vou te falar um caso, eu até comentei esse caso ontem, que é uma banda chamada Twister, que abriu Music, gastou rios de dinheiro, fez um ou dois sucessos e terminou. Né? Vários artistas sertanejos que vieram na esteira ou de Jorge Mateus, ou de Chitãozinho e Chororó, ou de Zezé de Camargo e Luciano, duram um ou dois, sei lá, teve Maurício e Mauri, que o marketing era os seus irmãos Chitãozinho e Chororó, lançou 2 discos, terminou. Então eu acho que assim, o talento permanece. Né? Pode ser que ele não seja o que a gente goste. Eu, por exemplo, não sou um tão fã de música sertaneja, mas eu já vi vários shows sertanejos, os caras vão lá e entregam e dão ao público o que eles querem. Então, o talento sempre sobrevive. Eu queria, assim, respondendo a Beth Coelho, o Brasil teve um monte de Maurício Matar. Sim. Gente que. Então eu diria que Maurício Matar, para mim, consolida, para não parecer, para não ser aqui PSDB e responder o que há de pior nessa coisa de quem tentou ser Maurício Matar na vida e ficou Sim. pelo caminho. Sérgio, adorei mais uma vez. Eu vi que tem um monte de gente conhecida, Lulinha Laranjeira, Gustavo Teixeira, Beth, Fafá, tantos amigos aí que participaram dessa live. Eu achei que não ia dar ninguém, até deu um pouquinho de Não, foi público bem, foi que. bem. Não, a Beth, se quiser, me manda um direct, aí eu te falo de mais alguns casos aí. Vamos embora. E aí a gente podia fazer com Beth Coelho, vamos convidar ela aqui, o marketing e o teatro. Vamos? Porque aí Tá a gente convidado, Beth. se der para fazer de 3 aí, para Beth fazer aqui. Acho que o teatro a gente podia fazer aí, Sérgio, com esse olhar, fazer uma história diferente no Vamos futuro. fazer. Beth, Não você tá das mais peças, convidado. mas da estratégia do teatro de São Paulo e da Bahia. Tá ótimo. Bom, Maurício, muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Até o próximo, né? Vamos fazer um parte 3 agora. Vambora, bora. A gente planeja a parte 3. Talvez a parte 3 seja com Beth Coelho, marketing e teatro. Essa vai ser muito boa. Tá feito. Ali eu vou falar Beth, sobre se ela aceitar, ela avisa. Tá bom, então um Gente, abraço. Sérgio, obrigado, cara. Tchau, tchau. Obrigado a você.